Rick Mais Notícias. 7h02. Terribas, solta o som, Terribas. O pessoal da live não está ouvindo, tá? Tudo Mas bem. é Biafra Sonho de Ícaro. Dá Essa pra sacar. música, olha, eu não sei se você lembra, olha aí, ó. Subir. Eu achava que era uma mulher cantando. Quem está voando às custas de dinheiro público, torrando o dinheiro dos nossos tributos, dinheiro que nos custa muito caro, é o senador de pantufas, Roberto Requião. Se aproveitando das benesses do cargo, já no fim de sua gestão, Requião resolveu chutar o balde. O que nós vamos contar agora é um escândalo. Um escândalo cometido por um político à beira da aposentadoria e com a maior desfaçatez que é possível se registrar, resolveu torrar o dinheiro do Senado, que é dinheiro público, para isso. Conta aí, Marcos Souza. Daniel, segundo a reportagem desta manhã da Folha de São Paulo, o Senado gastou R$ 127 mil, 298,70 centavos, então quase R$ 130 mil, para mandar 3 senadores da oposição em final de mandato para a Coreia do Norte. Eles embarcaram dia 20 e só voltam no dia 2. A lista é Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas, Roberto Requião, do MDB do Paraná, e Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe. Eles foram pela Emirados Árabes Unidos, enfim, fizeram escala por lá e foram uma companhia daquelas famosas, sabe aquela? Aquela Fly Emirates, a mais cara de todas, né? De acordo com o requerimento apresentado por Graziotin, os objetivos da missão são o estreitamento da cooperação entre a Assembleia Popular Suprema da República Democrática da Coreia e o Senado Federal, mediante encontros parlamentares e outras autoridades daquele país. Daniel, só para trazer alguns números da desimportância dessa viagem, o Brasil mantém relação diplomática com a Coreia do Norte desde 2001 e é o único país aqui da América a ter embaixada por lá. Mas os dados do Ministério da Indústria e Comércio Exterior mostram que as relações comerciais com a ditadura asiática são bem tímidas. O Brasil exportou 3,2 milhões de dólares para a Coreia do Norte de janeiro a outubro desse ano, que é nada na balança comercial. O país ocupa a posição 179, em uma posição de 240 países na relação brasileira. Ou seja, é nada, não existe. E o Senado Federal gastou R$ 130 mil para mandar eles só em passagem aérea. E vai gastar muito mais, né? Que cooperação que existe entre o Senado Federal e o poder legislativo ditatorial da Coreia do Norte. A Coreia do Norte é uma ditadura tão ridícula do ponto de vista da expressividade popular. A manipulação é tamanha de que o presidente Kim Jong-il ganhou a eleição com 100% dos votos. 100% dos votos. Não teve nem voto branco, nem voto nulo, nem nada. Candidato único que ganhou com 100%. A Câmara Popular, como é que é o nome, Mark, que a Vanessa Graziotin diz aí? Deixa eu pegar, peraí. O nome do poder legislativo da Coreia do Norte. Assembleia Popular Suprema da República Popular Democrática da Coreia. Nossa. Você vê como a esquerda não tem nem vergonha de usar a expressão democracia, né? Numa das ditaduras mais vigorosas do planeta. O nome é Câmara Suprema Popular Democrática. Que democrática? Que democrática? O que o Senado Federal tem que torrar dinheiro com senadores que nem voltarão a casa, que é o caso da Vanessa Graziotin e do Roberto Requião? O Requião é uma vergonha para o estado do Paraná. A sua representação política, ela era apenas pífia. Ela agora é pífia e verdadeiramente criminosa. É um crime contra o dinheiro público, uma viagem de um senador que não tem mais nem o que fazer em Brasília, promover uma viagem às custas do povo brasileiro
para a Coreia do Norte, cujo resultado prático de uma viagem como essa nada mais é do que turismo, para ir lá conhecer aquilo que a maquiagem estatal coreana quer mostrar aos olhos de quem lá visita. A Coreia do Norte não existe. Se fosse uma viagem para a Coreia do Sul, vá lá. Vá lá. Cujo nível educacional é absolutamente espetacular, cujo desenvolvimento da sua indústria, da sua gente, do respeito aos direitos humanos. O que o Requião vai? O Requião vai para um país em que a violação dos direitos mais comezinhos da sociedade, os direitos de primeira dimensão, os direitos de liberdade, são absolutamente suprimidos. A Coreia do Norte, não é que as pessoas não têm liberdade na internet, elas nem sabem que a internet existe. Não é que elas não podem acessar determinadas páginas no Facebook, elas não sabem o que é o Facebook. A supressão das liberdades na Coreia do Norte é tão severa que a Coreia se inscreve como o país mais fechado do planeta. Não há contribuição a ser dada nesta viagem internacional, a não ser turismo do senhor Roberto, da dona Vanessa Graziotin e desse outro que eu não sei nem quem é, esse Valadares, é do baixíssimo clero do Senado Federal. Os três vão viajar com o nosso dinheiro. Já estão, né? Voltam só dia 2 de dezembro. Então são 15 dias de turismo pela Coreia do Norte, pelo passeio que será pago às custas do Senado da República. Que o Requião, parabéns ao povo do Paraná. O povo do Paraná foi perfeito. Casa, pantufa. Essa é a última vez que o Requião vai torrar o nosso dinheiro. A última. Mas a vergonha pública que este senador mequetrefe nos faz passar está registrado hoje aí na abertura do nosso jornal. Daniel, só para o ouvinte ter noção, cada senador ganhou 16 mil reais em diárias para torrar lá um pouquinho. Tem que ter um trocado no bolso, né, Daniel? Como é que vai para lá e não vai ter um dinheiro para comprar a lembrancinha? Então cada um ganhou 16 mil reais. O Senado pagou o seguro viagem deles, cerca de 500 reais para cada. E daí cada passagem 23 mil, quase 24 mil reais. Então 130 que foi para bancar o turismo dos três lá na Coreia do Norte, Daniel. Só para reforçar aqui, o comércio da Coreia com o Brasil é inexistente. 3 milhões de dólares é nada. Enfim... 3 milhões de dólares... 3 milhões de dólares nas relações comerciais é a mesma coisa de que uma moeda de 25 centavos na sua carteira. Exato, exato. Para quem está nos ouvindo, uma moeda de 25 centavos na sua carteira tem um valor real maior do que as relações comerciais entre Brasil e Coreia do Norte. É isso aí. E aí o Senado paga a viagem dos comunistas. Dos três comunistas. Ajudar o regime, né? A viagem dos três comunistas, do Requião, da Vanessa Graziotin e do Valadares, para visitar lá o ídolo, como gostam de uma ditadura, né? É impressionante o fascínio que a esquerda brasileira tem pelos regimes ditatoriais de esquerda. O Requião pode ir para a Coreia do Norte quantas vezes ele quiser, desde que não seja com o nosso dinheiro, pois foi torrar. Viu, Daniel? Mas não é ditadura. É a Assembleia Popular Suprema da República Popular Democrática da Coreia. Uhum. É brincadeira, né? Mas é bonito o nome, né? O nome é lindo. O nome é maravilhoso. Não quer dizer a realidade, mas tá bonito no nome ali. Assembleia Suprema. Suprema, né? Ô, louco. Praticamente controla o universo, né? É brincadeira. O gordinho e aí, maluco lá. Aí o Requião foi visitar. Tá passeando. Tá lá na Coreia. Lá. Parabéns aos envolvidos. Daniel, o deputado Paulo Martins, que nos ouve, diz que 3 milhões de reais é menos do que vale um zagueiro da Série B. Muito menos. Muito menos. Um zagueiro razoável custa mais do que isso. Um melhorzinho. Um zagueiro do Coxa, que é uma peneira, periga custar isso aí. Vocês acham que eu tô pegando no pé do Coxa, mas não, mas é que o Coxa, pelo amor, né? Agora, que vergonha. Que vergonha. Mas
eu estaria muito mais incomodado com essa notícia, Mark, muito mais, se o Paraná tivesse votado para eleger o Requião. Aí a gente teria motivo para se preocupar. Mas ele está fazendo turismo e é o último, porque nós demos um pé no Requião. Chutamos o Requião para longe da representação do estado do Paraná em Brasília. Figuras melhores estarão no Senado. Nós levamos o empresário Oriovisto Guimarães e o ex-senador Flávio Arnes a ocupar as cadeiras de Roberto Requião e Gleice Hoffmann. O povo do Paraná evoluiu na representação do Paraná em Brasília. Ontem, Mark, no Mitos e Fatos, teve o pronunciamento de abertura do governador eleito Ratinho Júnior. E ele disse que, e é verdade, a fala do governador, ele diz assim, pela primeira vez nos últimos anos, nos últimos mandatos, será possível que exista uma relação saudável entre quem governa o estado do Paraná e os representantes do Senado lá em Brasília. Os representantes do Senado são Álvaro Dias, Oriovisto Guimarães e Flávio Arnes. Nenhum dos três tem qualquer tipo de problema com o governador Ratinho Júnior. Até então, o Requião e a Gleice fizeram o possível para atormentar a vida do governo que termina. Agora, a situação é mais confortável ao governador. E os ouvintes dizem o quê, Mark? Daniel, participam já aqui da nossa programação. O Alfredo Og, do bairro Capão Raso, aqui em Curitiba, diz que o Requião vai continuar torrando nosso dinheiro, sim. Ele tem aposentadoria de ex-governador e deve estar aposentado pelo Senado Federal. Pois é, deixa eu falar uma coisa aqui de índole. Índole. Deixa eu contar uma historinha sobre a história política do Paraná. Você que está no seu carro aí, aumenta o volume. Deixa eu contar uma história sobre a história política do estado do Paraná. Roberto Requião era ninguém. Se candidatou lá atrás a prefeito de Curitiba. E aí não tinha como vencer a eleição. Era uma figura ainda desconhecida. O então governador do Paraná, José Richa, o grande velho Richa, pegou Requião pela mão. Era o então governador, pegou Requião pela mão, acordava às 5 horas da manhã para ir para pontos de ônibus em Curitiba, terminais de ônibus, para fazer campanha para o Roberto Requião. Se não fosse José Richa, Requião não existiria na vida política. Richa emprestou o seu capital eleitoral e a sua credibilidade para eleger Requião. E Requião se elegeu. Quis o destino que em 1990 houvesse uma disputa ao governo do estado entre Requião e José Richa e José Carlos Martinez. O que o Requião fez? Requião espatifou, pisou numa vida honesta do José Richa, dizendo que ele recebia uma aposentadoria quando era governador. Sabe o que o Requião faz hoje? Acumula aposentadorias. Aquele dedo que ele apontou para o outro como sendo uma imoralidade, ele pratica hoje com a maior desfaçatez do universo. Nesta mesma eleição de 1990, além de tentar assassinar a reputação do José Richa, ele criou a primeira e verdadeira fake news das eleições brasileiras, que foi o caso Ferreirinha. O Requião chegou à política pela mão do Richa. Uma eleição depois, escarrou no aliado, inventou uma fake news para se eleger, para bater no Martinez, ganhou o governo do estado e daí em diante nós conhecemos a trajetória deste homem que é uma vergonha à política do Paraná. É esse mesmo que agora está passeando na Coreia do Norte com o nosso dinheiro. Aqui a gente não esquece. Aqui tem memória política. Esta figura, pelo menos, foi aposentada pelo nosso povo. Parabéns ao eleitor do Paraná, que foi muito sábio na eleição ao Senado. Denê, tem muita gente perguntando aqui, uma das ouvintes é a Carla Cristine Castro, quem aprova essas viagens do Senado? Ninguém aprova, são eles lá. É a mesa, né? É a mesa. Gente... Eles aprovam as viagens deles mesmos. Eles mesmos. Aí você vai negar uma viagem que você quer fazer pra frente, a tua? A Coreia, estão falando dessa última, agora foram os 3. Mas o Collor foi pra Coreia também, 2 vezes esse ano. Também com tudo pago pelo Senado. Collor de Mello? Exato. Na Coreia do Norte? Sim. Fazer o quê na Coreia do Norte, o Collor?
Bom, o Collor é do tamanho do Requião. O Requião é um pouco pior. O que mais, Mark? Ó, Deni, ele foi em abril e também em setembro, Collor, para a Coreia. Ele justificou dizendo que tinha que estreitar o intercâmbio e a cooperação do país. O Collor. Collor fala muito em nome do Brasil, né? Pensa que homem probo, honesto, brasileiro querido por todos. Esse país não existe, velho. O Brasil não existe. Não existe. O Brasil não existe. De verdade. De verdade. Vamos, Mark. O final telefone 0471 não colocou o nome, dizendo pra você lembrar do caso Ferreirinha para falar do Requião. Então, eu acabei de falar do caso Ferreirinha. A maior fake news da história eleitoral brasileira foi promovida pelo Roberto Requião. Ele inventou um matador de aluguel que teria atuado em nome da família do Martinez pelos interesses. Então seria um matador. E o futuro governador, se o Martinez fosse eleito, seria uma família que contrata pistoleiros. E aí contratou um ator para bancar o Ferreirinha. E aí... Foi nesse nível. Nesse nível. Montaram uma fake news com a contratação de um ator que se fez passar de pistoleiro. E por causa disso o Requião ganhou a eleição. Esse é o nível da coisa. Esse é o nível do processo. Roberto Requião... Mas o Requião, ele é a última vez, gente. Ele vai acabar. Esse é o lado positivo. O lado positivo disso tudo é que esta é a última vez que ele vai torrar o nosso dinheiro. E foi. Daniel, tem muita gente perguntando aqui, são várias mensagens nesse sentido, perguntando aí se a sua bola de cristal está ligada. Uma das mensagens é do telefone 4352, não colocou o nome, mas são várias nesse sentido, perguntando se é verdade que ele vai ser candidato à prefeitura de Curitiba. Claro que não. Claro, bom, ser candidato a prefeito não será, mas digamos que fosse. Ia tomar um pau, um laço de votos que ia ser uma coisa tunda mais de linda, laço. uma tunda de laço. É. Não tem nenhuma chance. O candidato à prefeitura de Curitiba pelo MDB, ao que tudo indica, será João Arruda, sobrinho do Requião. O João Arruda deve ser o candidato do MDB e não o Roberto Requião. Requião acabou, gente. Fim. Finish him. O que mais? Daniel, o pessoal na live também participando, o Alberto Franceschi brinca aqui. E se o Requião fizer alguma coisa e ficar por lá mesmo, tem problema? O máximo que ele vai fazer é tomar uns goró. Mais do que isso... Será que tem mamona por lá, não? Imagina o Requião com os coreanos. Genial, né? Que cena, imagina. Você já imaginou a cena, Marco, Meu, da a cena reunião? é maravilhosa. A reunião, a Vanessa Graziotin e o Requião com os representantes da Coreia do Norte na suprema representação popular democrática da ditadura coreana. Pelo amor, né? Aquelas Não, bandeirinhas. fica imaginando o cara. Aí ele vai falar, então. Você conhece Mamona? Pelo amor de Deus. A ouvinte Ângela Rocha Pombo diz: aonde eles fazem escalas? Em Dubai, Ângela. Segundo as informações do Senado Federal, que divulgou as passagens compradas, eles fazem escalas em Dubai. Claro, eles foram de Fly Emirates, né? Desce lá em Dubai. É a melhor companhia do mundo. Do mundo. Tem umas fotos circulando na internet dele sentadinho na primeira classe ali, aquela cabine, sabe? Que tem o mundo à sua volta. É uma cápsula, na verdade, Denia. Essa companhia é maravilhosa, né? É uma cápsula ali. Denia, muita gente falando aqui sobre a questão do indulto do STF. Pra você comentar, explicar o que aconteceu e o que acontece agora. Bom, já se formou a maioria para entender como constitucional o indulto do presidente da República. O ministro Luiz Fux pediu vistas, então travou o segmento da decisão. Não haverá mudança de posição. Na prática, o que isso significa? Que o presidente da República pode criar o decreto de indulto nos moldes que ele quiser. Não tem um freio que atenda aos princípios da administração pública. Porque me parece, Mark, não sei se você concorda comigo, que minimamente, o decreto de indulto deveria respeitar os princípios da administração. O princípio da legalidade, da moralidade,
principalmente esses dois. É imoral o decreto do Temer. O decreto do Temer foi feito para soltar corruptos. Ele foi construído com a ideia plena de mandar para casa, com o perdão presidencial, os corruptos. Eles são os mais perigosos entre todos os criminosos. Um traficante de drogas de um morro qualquer é menos danoso à sociedade do que um corrupto. O corrupto é que tem que apodrecer na cadeia. Ele é o autor do pior dos delitos. Para o Senado Federal tá tudo certo. Para o Supremo Tribunal Federal tá tudo certo. Não há limite no decreto. Então, o ministro Luiz Roberto Barroso disse ontem assim: todo mundo sabe o que está acontecendo aqui. A frase é perfeita. O que aconteceu ontem? Com a parcimônia de 6 dos 11 ministros do Supremo, o presidente da República poderá indultar quem ele quiser e mandar a laia dos corruptos de volta para casa. O Brasil está menor, pequeno, um presidente de fim de mandato impopular fará com a força de sua caneta, com o resguardo do Supremo Tribunal Federal, aquilo que quiser e soltará todos os amiguinhos corruptos e para ficar tudo numa boa. Esse é o mesmo Brasil que o Requião vai para a Coreia do Norte, o Collor foi 2 vezes, é o mesmo que o Supremo dá um jeito e passa um pano no esquema de se proteger corruptos. Eu espero verdadeiramente que isso mude a partir de 1º de janeiro. É isso aí. Vamos para o intervalo, rapaziada? Vamos lá. Já voltamos. Rick Mais Notícias. Rick, mais notícias aqui na Rede Jovem Pan. Impressionante a participação dos ouvintes nesse caso da viagem do senador Roberto Requião, junto com o senador Valadares e a senadora Vanessa Graziotin, de usarem dinheiro público, dinheiro do Senado, para cumprirem uma missão política na Coreia do Norte. Um estado ditatorial, uma ditadura de esquerda, uma ditadura comunista, que não tem relações comerciais relevantes com o Brasil, e ainda assim nós gastamos uma fortuna para mandar essas pessoas para lá. Pior é que vão voltar, né? Se fossem para ficar, vá ainda. Mas voltarão ao país. E a leitura que muita gente faz é: qual a verdadeira razão da ida de Roberto Requião e dos outros 2 senadores comunistas à Coreia do Norte? Tem diversas leituras, mas uma leitura eu faço questão de fazer aqui, é de um professor de ciência política e teoria do Estado, um homem que conhece essa questão de história diplomática brasileira. O nome dele é Paulo Henrique Vieira da Costa, e ele diz o seguinte, que foi haver uma troca de informações com a mudança de governo aqui no Brasil, nessa relação entre as esquerdas pelo mundo. É muito comum, diz o Paulo Henrique, Marque, olha só, que é muito comum as grandes potências comunistas usarem países satélites para receberem informações sem serem vistos e para fugirem dos telegramas diplomáticos dos demais países. Na Coreia do Norte, como não tem imprensa, eles não serão fotografados. Lá, certamente, eles entrarão em contato, não com a Coreia, mas a Coreia, ela serve de satélite para a troca de informações do Estado brasileiro, de passar informações do Estado brasileiro à Rússia, à China, a Cuba e etc. Que, na verdade, o motivo da viagem é outro. E que isso foi muito comum no tempo da Guerra Fria. E como eles estão agora nesse período de enxergar o demônio na figura do presidente eleito Jair Bolsonaro, estão voltando às origens de um pensamento de um Estado brasileiro repartido entre direita e esquerda, que haveria uma motivação desta característica com a ida do Requião e da Vanessa Graziotin para a Coreia do Norte. Quer dizer que eu respeito demais a posição do professor Paulo Henrique, mas eu vou discordar dele. Não é por isso que ele foi. Ele foi mesmo, é para passear. Levou a esposa e foi passear. Se a Vanessa Graziotin vai fazer isso que o Paulo Henrique falou, até acho que é possível. O Requião não. O negócio do Requião
O negócio do Requião é o pequeno luxo. É a talha da picanha, é o passeio de classe executiva de primeira classe para Dubai. É outra motivação. Eu não desmereço o ponto de vista da análise que faz o nosso ouvinte, mas eu não consigo entender o Requião nessa. Não. O negócio do Requião é o pequeno luxo. Até porque, Daniel, dentro do Congresso Nacional, ele é visto como uma pessoa... Ele tem pouca importância. Ele fala muito, mas não resolve nada. A Vanessa não. A Vanessa é uma das principais lideranças da esquerda brasileira. Comunista, daquela comunista de verdade. Enfim, o Requião é só mais um. Mais um. E penso que o senador Roberto Requião foi mesmo pra voar, voar, subir, subir. Beleza. Nas asas da Varig. Denian, deixa eu Nas falar uma asas coisa. da Varig. Tem muita gente falando, vamos falar do Palocci daqui a pouco, mas tem muita gente aqui pedindo pra comentar. Ontem a foto nas redes sociais, você recebeu ela, do Bolsonaro com o gringo? É o assessor Tomando um café. Maravilhoso, cara. Que foto E maravilhosa. daí tem cara. gente... O que eles estavam tomando lá? Era um Nescafé? O que era Era um aquilo? café, não dá pra saber, mas daí tinha... eles tomaram umas canecas, sabe aquelas canecas de propaganda? Sei. Que você ganha de brinde? Aquele de vó, assim, sabe? Daí tinha uma bandeja de danoninho, bolo de fubá, o queijo e o presunto naquele isopor de padaria, sabe? E o pessoal tá achando um absurdo isso, porque imagina, é o assessor do Trump e ele recebeu dessa maneira. Preciso você comentar sobre essa foto. Tem um pouco de marketing nesse comportamento do Bolsonaro. Um pouco não, tem muito. De o Bolsonaro não... de fazer diferente, né? Mas eu posso dizer que eu gosto. Eu posso confessar aqui que eu prefiro assim do que receber com um jantar de 8 talheres e com um luxo desmedido e absolutamente desnecessário. Ele vai conversar com o assessor do Trump nas relações, aí sim, verdadeiramente comerciais entre Brasil e Estados Unidos. Aí tudo bem, vai comer lá o pão com o presunto da padaria. Você que tá aí do outro lado do rádio, do outro lado da tela do seu computador e do seu celular, como é que você come presunto e queijo? Não é no isoporzinho? Ou você coloca numa bandeja de prata, folhada a ouro? Quando você toma café, você coloca no bule banhado a ouro que ganhou de presente da rainha da Inglaterra? Ou nem no bule vai? É ali naquele coisa que você passou ali o café ali mesmo e serve. Qual é a realidade da sua vida? É o bule de ouro? Ou é onde você passa o café? Às vezes a gente passa o café na própria caneca, amigo. Põe ali o pó e põe passa o café ali mesmo, na caneca. E aí quando tá terminando, põe a outra caneca embaixo, assim, já tira na caneca e vamos embora. Essa é a vida real. Aí o Bolsonaro tem vida real e aí escandaliza. Nossa, ele tinha que ter recebido o assessor do Trump com todo o luxo. Não, haverá banquetes para receber os chefes de Estado, porque isso faz parte da tradição diplomática. Tudo bem ter o banquete, mas tá recebendo lá. Qual o problema de comer um pão com mortadela e... E, Daniel, E um bolo, né? E o mimimi da esquerda, né? Porque assim, daí quando fala do Mujica, como queiram, daí pode. Daí ele é simples, tem um Fusca, mora numa casa pequena. Daí é líder popular, carismático, pobre. Aí o Bolsonaro recebe também na casa simples lá, porque por mais que seja na Barra, a casa do Bolsonaro é bastante simples. Foi lá, né, mano? Sim, fui na casa lá durante a primeira coletiva. É um condomínio que fica na Barra, você pensa assim, nossa, mas a Barra... Não, é um condomínio simples, tem 150 casas, umas ruas estreitinhas, uma casa bem normal de classe média. Daí quando ele recebe na casa dele uma liderança internacional, daí não pode. Mas se for o Mujica, daí é da esquerda, daí é legal, daí é bonito. Não, e aí, qual o problema de um triplex na beira da praia do Guarujá? Qual o problema de um sítio em Atibaia? Aí não tem problema. Aí o Bolsonaro lá... me cansa essa pobreza de argumentação que a esquerda tenta fazer crer. O bom deve ser pegar um avião da Fly Emirates pra passear na Coreia do Norte. Aí é bom. E sabe que eu gostei duas coisas naquele café ali, né? Não só nesse, como em outras fotos que ele tomando café. Primeiro que ele passa leite condensado no pão. Isso é bom, hein? Coisa que eu faço também. E ele come danoninho. É verdade. Isso é bom Ele demais. come danoninho. Eu tinha vergonha. Eu gosto de danoninho até hoje. Mas eu achava que ele tinha vergonha de falar coisa de criança e tal. E o presidente também come. Então tá tudo certo, Daniel.
Tá liberado danoninho pros adultos. Toma café no Cristal Sica, maravilhoso. O deputado federal Genial. Paulo Martins, que nos empresta audiência a esse jornal, agradeço muito ao deputado, ele diz assim, eu fui à casa do Bolsonaro algumas vezes. Agora é quando ele nem sonhava ser presidente. A casa de agora é a mesma de antes. Ele não é porque virou presidente que vai mudar as coisas. E ele diz assim, ele sempre recebeu um café no garrafão e leite condensado no pão. Então, o sujeito é dessa maneira. E você quer que ele mude porque ele venceu uma eleição? Pois o povo brasileiro votou no sujeito justamente por ele ser desse jeito. E não de outro. Aquela mesa ali, Deninha, é uma mesa redonda, ela fica em um puxadinho. Quem quiser ver os bastidores, a Record TV fez uma matéria muito boa dos bastidores das últimas horas antes do anúncio da eleição, do Domingo Espetacular, tá lá na internet. E você conhece, você vai ver, é um puxadinho com internet, tem a mesa embaixo. É isso. Tá bom. É isso aí mesmo. Então o resto é mimimi. 7 horas e 37 minutos e o Palocci foi embora, né, Marcos Souza? Já tá em casa, Denian. Depois de 2 anos preso, o ex-ministro dos governos do PT, Antônio Palocci, passou a primeira noite em casa. Ele deixou a carceragem da Polícia Federal ontem à tarde para cumprir prisão domiciliar. Ele foi depois na sede da Justiça Federal, colocou a tornozeleira eletrônica e seguiu para São Paulo, onde a família mora. A partir de agora, ficará em prisão domiciliar, ou seja, não poderá sair de casa sem autorização da Justiça. Ele ganhou esse benefício depois de fechar acordos de delação premiada. A decisão foi do Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, que reconheceu que ele ajudou nas investigações. Palocci fechou 2 acordos, Daniel, e é importante, essa informação é nova. Atenção, ouvintes. O Palocci fechou 2 acordos. Um com a Polícia Federal, que fornece dados para 5 frentes de investigações diferentes. E um outro com a Procuradoria-Geral da República, que envolve revelações contra investigados com foro privilegiado, como políticos com mandato. Esse acordo com a PF já foi homologado e já está sendo usado pela Polícia Federal. São 5 frentes. Vou até lê-las aqui, Deninha, para você saber o que vem por aí. Dão detalhes de esquemas de corrupção nos governos de Lula e Dilma Rousseff. Palocci relatou, por exemplo, desvios e pagamentos de propina em fundos de pensão da Petrobras e bancos públicos, nas obras da usina de Belo Monte. Segundo Palocci, Lula teve atuação direta nos desvios da obra de Belo Monte, está na delação dele, lá no Pará. O Palocci também contou que a construtora Chain financiou um filme sobre a vida de Lula em troca de contratos com a Petrobras. Ele relatou os detalhes dos bastidores daquela negociação entre Lula e Dilma Rousseff para Lula virar ministro e tentar atrapalhar as investigações. E também relatou crimes no sistema financeiro. Então são essas as 5 frentes que a PF está atuando para investigar Lula com base no que Palocci disse. Esse outro acordo que eu disse aqui, que foi fechado com a Procuradoria-Geral da República, ainda está sob sigilo e aguarda a homologação do Supremo Tribunal Federal. Mas vai envolver peixe graúdo, gente com mandato. Palocci entregou todo mundo. E além de Lula, Palocci também trouxe indícios fortes contra a ex-presidente Dilma Rousseff, que teria atuado de forma ilegal para arrecadar dinheiro para as campanhas da presidência dela. O ex-ministro estava preso há 2 anos e 3 meses na sede da Polícia Federal aqui em Curitiba, onde o ex-presidente Lula está preso desde o começo de abril. Ele foi condenado a 9 anos de prisão por receber propinas da Odebrecht e responde a mais um processo em Curitiba, acusado de pedir subornos para empresas com contratos com o governo. Muito bem. O Palocci, que presta um serviço ao país, ele é criminoso, né? Não vamos passar o pano no Palocci. O Palocci é criminoso, cometeu crime junto com o Lula. Ele cometeu crime junto e para o Lula. E ele é criminoso e cometeu crime junto e para a ex-presidente Dilma. E ele chorou, né, Mark? Não teve uma cena de choro do Palocci? Não pode contar essas coisas, Aninha. Conta, Mark, é isso que eu quero que você conte. Ele se emocionou quando colocou a tornozeleira, enfim, que tava indo pra casa. Agora, é um criminoso e é um ser humano também como outro qualquer. Ele tá 2 anos e 3 meses sem ver a filha. E vai ver, se emocionou com esse momento, tal, enfim. Chorou. Mas Então. é um criminoso, é importante frisar isso. Não, mas os criminosos também choram. E que a cadeia tenha sido didática a esse bandido perigoso que é o Palocci. Ele é perigoso. Ele articulou para os criminosos do poder. E se locupletou junto, ganhou dinheiro junto. É por isso que o indulto
do Supremo Tribunal Federal, a decisão do Supremo quanto ao indulto, é uma decisão, no meu ponto de vista, equivocada. Os ministros se apegam ao ponto de vista técnico de que não pode o Poder Judiciário interferir numa liberdade de atuação do presidente da República, o que é correto. Só que cabe também ao Judiciário fazer o filtro daquilo que é a atuação do poder público. E claramente o indulto do presidente Temer serve a beneficiar corruptos. E o Supremo lava as mãos. O Supremo toma a decisão mais simples. É a decisão que diz: se não houver violação direta à Constituição, o presidente faz aquilo que quiser. O ministro Gilmar Mendes, em determinado momento, disse assim: ué, é só transformar a corrupção em crime hediondo? Que daí não tem isso. Como que ele diz assim, se tá ruim, mande o legislativo apertar o tema. Só que o ministro Gilmar Mendes, ele finge que a sociedade não entende de que a lei penal, quando ela endurece, ela só vale dali em diante. Ela não vai retroagir para prejudicar o réu. Não há retroatividade de lei penal em prejuízo ao acusado, ao condenado. Então isso que fala o ministro Gilmar Mendes também é uma balela. Só que como a sociedade brasileira não tem informação sobre esse tema e a imprensa também não domina coisa nenhuma, então tá isso aí. Vamos traduzir na prática. Na prática, o tema do indulto é assim. Assim que houver a conclusão do julgamento no Supremo Tribunal Federal, o presidente Temer fará o que quiser. E o presidente Temer vai soltar os criminosos que cometeram corrupção. É isso aí. Não adianta ir afundar a análise. Vamos tirar a roupa da notícia. O que está acontecendo no Supremo é uma autorização para o presidente da República fazer o que quiser. Ponto. Diga o que falou o ministro tal, que falou. Não precisa, gente. Aquilo ali, tudo é para um fim. E o fim é dar ao presidente a caneta cheia para soltar quem ele quiser. Esse é o tema. Denian, e o Palocci tá com medo, hein? Ele contratou seguranças privados para fazer a escolta dele a São Paulo e para cuidar dele na casa dele lá. Mas ele tem que ter medo mesmo. E ele conhece bem o PT, né? Mas Claro. isso chama atenção. Por que o Palocci tem tanto medo? Ele contratou do bolso seguranças para o proteger. Fez questão de ir de carro a São Paulo. Não foi de avião, Denian. Enfim. Então. Isso o Palocci decidiu, tá? Só tô relatando fatos, decisões do ex-ministro da cozinha de Lula e Dilma, Antônio Palocci. É isso aí. Ouvintes, e vamos para o intervalo. Diga lá, Mark. Daniel, o pessoal perguntando aqui sobre o Lula, esse indulto. Solta ou não o Lula? Não, o Lula não solta. Não solta porque não cumpriu um mínimo da pena ainda. O Lula tem o quê? 6 meses de grade? 7, né? 7 meses, né? Ele tomou uma pena de 12 anos e 1 mês. Então não dá pra indultar com tão pouco tempo. Em dezembro vai completar 8, então não vai sair. E até porque, enfim, ele deve ter outra condenação antes do fim do ano ainda. O pessoal aqui também falando, Denian, sobre o Magno Malta. Você viu essa polêmica? Bolsonaro não vai chamar ele pro ministério e o Magno Malta se jactava como o melhor amigo de Bolsonaro. Pra você comentar isso. Eu acho que o Bolsonaro tá certo. E ele pode, de fato, ser o melhor amigo do Bolsonaro. Eles podem ser muito amigos. Mas o governo não é para amiguinhos. É esse ponto que nós precisamos definitivamente entender. Não é espaço para amiguinhos no governo. Eu vou levar os meus amiguinhos, aí eu formo a minha turminha e aí eu vou lá governar. Não é espaço para amiguinho no governo. Vai pro governo aqueles que têm condições de governar. O Moro, o juiz Moro, que será ministro da Justiça, não é amiguinho do Bolsonaro. Aliás, eles não têm relação de intimidade alguma. E o Moro será ministro da Justiça. Não é amizade. Aí o Magno Malta vai ficar de fora do governo. Eu acho que tem que ficar de fora do governo mesmo. O que o Magno Malta tem a contribuir pro país? Aliás, é importante você falou isso. As pessoas têm a falsa impressão, por exemplo, que o Moro e o Bolsonaro tomam café todo dia. Eles quase não se encontram. Claro. É debater o assunto importante uma vez por semana. Quando encontram uma vez por semana? Eles vão trabalhando sozinhos. Então não tem essa relação da cerveja, sabe? Do churrasco do sábado. Não Dos existe brother. isso. Eles não são amigos. Eles são colegas de trabalho. E, aliás, Denise, falando sobre o Moro, ele tá tão bem, mas tão bem no cenário internacional,
que o Bolsonaro escalou ele e o Guedes, Paulo Guedes, ministro da Economia, futuro, para viajar aos Estados Unidos e a países da Europa, da União Europeia, para vender a imagem do novo governo. Pra Cuba, pra Venezuela e pra Coreia do Norte, ninguém vai, né? Não vai. Não precisa muito, né? Aí manda região. Porque daí, Denian, diz que o Moro chega em lugares internacionais, ele é ovacionado assim como no Brasil. O que ele fez é reconhecido internacionalmente. E o Bolsonaro teve uma boa sacada, vou usar esse homem para vender o país entrando nos trilhos. Então, o Moro vai entrar numa série pesada de viagens pelo exterior para vender o Brasil, dizendo que o Brasil vai entrar nos eixos. Mais um ouvinte aí, Mark. Denian, tem aqui o ouvinte, final telefone 5039, o mineiro, falando de uma polêmica aqui. Tem a discussão agora que os médicos podem ter uma prova nos moldes da OAB. Se você concorda com a prova da OAB e concorda com a prova, essa possível prova do CRM. Eu concordo com a prova da OAB e discordo da prova dos médicos. E vou explicar por quê. A faculdade de Direito, e fala aqui um professor de um curso de Direito, a faculdade de Direito não serve para formar advogados. A faculdade de Direito serve para formar bacharéis em Direito, que poderão ir à advocacia, poderão cumprir outras tantas carreiras no mundo jurídico. Você não forma advogados na faculdade de Direito, você forma bacharéis em Direito. Aqueles que têm aptidão à advocacia vão para a advocacia. Aqueles que têm aptidão para a magistratura vão para a magistratura. Outros irão ao Ministério Público, outros irão à polícia e assim por diante. Outros serão professores e outros não serão nada. Farão o curso de Direito para enriquecimento pessoal. É uma escolha. Então, para exercer a advocacia, o bacharel em Direito precisa demonstrar a aptidão para o exercício da advocacia. Muito bem. A Faculdade de Medicina é o contrário. A Faculdade de Medicina forma médicos. Médico para clinicar. Então, terminou a faculdade, se chegou ao final, terminou, cumpriu todos os requisitos, vai clinicar. Ah, mas eu quero fazer cirurgia bariátrica. Então você vai fazer a sua residência em cirurgia bariátrica, vai internalizar mais 3 anos, 4 anos de estudo, medicina interna, aí depois você estudar mais 4, 5 anos, aí quando você tiver o título de especialista nessa área, daí você vai poder fazer cirurgia. Mas quem, após 6 anos de curso, concluiu tudo, vai ser médico normalmente. Eu acho equivocada a prova para os médicos e acho correta a prova para os advogados. Por uma questão de formação. A faculdade de Direito não serve para formar advogados. Não é para isso que ela serve. O Mark tá quase no finzinho da faculdade de Direito. Você não tá estudando advocacia na faculdade, né, Mark? Não. Você tá estudando Direito. Sim. E aí, se o Mark quiser advogar, vai fazer a prova, vai se preparar para a prova da OAB, vai passar na prova da OAB e vai tocar a vida para frente. O curso é bem genérico, inclusive. É uma das minhas críticas ao curso, inclusive. Fala de tudo e não aprende nada. Imagina o tamanho da lei. Quantas leis? Aí separa lá as cadeiras por matéria e fala um pouquinho de cada uma. Algumas mais, outras menos, mas é genérico. Você vai se aprofundar depois e se especializar no que você gosta. É pulverizada, né, a formação em Direito, porque você tem que ter uma carga de disciplinas propedêuticas, a disciplina básica, né? Então você vai estudar a teoria do direito, a teoria do Estado, a ciência política, a filosofia geral, a filosofia do direito, a sociologia geral, a sociologia do direito, a hermenêutica jurídica, a teoria da argumentação, para depois você começar a manipular o direito. Você tem toda uma formação básica, depois você vai estudar o direito constitucional, o penal 1, o civil 1, aí depois lá do meio do curso você começa a aprender o processo, para no final do curso você apresentar um trabalho de conclusão de curso, 50 páginas, 60 páginas e vai embora. Pronto, aí então, quero ser advogado, vai fazer o exame da ordem. Quero ser professor, vai fazer mestrado, vai fazer doutorado, vai se aprofundar na área que você vai lecionar. É uma escolha sua. Na medicina é assim, você faz o tronco comum, depois vai se especializar. É isso aí. Vai ser gineco, vai ser, cardio, pediatria, enfim, vai escolher o que quer ser especialista. Daniel, mas tem opinião contrária, ó. Claro. O Luiz Penzo diz que é médico e diz que o Brasil hoje é um país com muitas escolas de medicina e que ele sabe que muitos formados não são aptos para exercer a função. Gente, muitas escolas de medicina? Vai ver o que tem de escola de direito, velho. Você chuta uma pedra
a pedra fundamental do curso de Direito. Se você chutar uma pedra, vai sair uma faculdade. Tem pouca faculdade de medicina. Para um país continental com 200 e tantos milhões de habitantes, tem faculdade de medicina. É que tem médico demais em áreas populosas. Não me parece que tenha faculdade de medicina demais no Brasil. Não me parece. Mas o doutor opina nesse sentido, eu respeito a opinião dele. Daniel, muita gente na live aqui hoje, hein? E tem um pessoal aqui, eu achei diferente hoje, o Pedro defendendo a monarquia parlamentarista, que seria uma solução para o Brasil, que ia ter um poder moderador, que ia colocar as coisas nos eixos. E aí, Daniel? Não vai adiantar nada. O Brasil escolheu o caminho da República, fez tudo errado, né? Foi um golpe que proclamou a República no Brasil. Mas no momento em que alcançamos a ideia de República e depois, quando fizemos na Constituição de 88 um plebiscito posterior para escolher a forma e o regime de governo e escolhemos uma república presidencialista, agora vamos conviver com as nossas deficiências e vamos crescer em cima disso. Devolveu um poder moderador ao rei, de achar que vai ter o rei lá, da figura. O rei não manda nada, seria o primeiro-ministro. Então, poderia ter uma ideia de república parlamentarista ou semipresidencialista. Não acho que a troca de sistema vai resolver o problema do país. Nosso problema é um pouco mais profundo. Vamos para o intervalo, voltaremos na sequência. Teve muita gente pedindo o retorno de um assunto aqui ao jornal para falar sobre estudar fora do Brasil, fazer a graduação fora do Brasil, fazer faculdade fora do Brasil. Mas choveu mensagem aqui, então a gente vai conversar na volta com o Paulo Mussi, desta parceria que há entre a PUC do Paraná e uma universidade norte-americana. Para você que quer estudar fora ou quer levar seus filhos para estudar fora do país, fica o convite para a entrevista logo depois do intervalo. E mais uma, quer conhecer os bastidores do jornal? Siga a gente no Instagram. O meu Insta é DenianCC. DenianCC. O meu é Oterribas, só procurar aí no Instagram, Oterribas, tudo junto, Terribas. E o meu é Mark Souza, Mark com semudo, _ Souza, o Souza também tem S no final. Mark _ Souza, Oterribas, DenianCC. Siga a gente, já voltamos. Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias, nós vamos conversar agora com o professor Paulo Mussi, do American Academy. É um programa de graduação internacional da PUC do Paraná, em parceria com a Kent State University, que fica em Ohio, nos Estados Unidos. Um monte de gente perguntou, professor, poxa, entendi, mas a gente queria ir além. Então vamos só recuperar, para quem não acompanhou a primeira entrevista, o que é esse programa? É uma parceria entre a PUC e a Kent State, onde o que nós fizemos? Nós trouxemos o modelo de ensino americano para dentro da PUC do Paraná. É quase como fazer uma internacionalização sem sair de casa. Então, ao invés de você ir direto para Kent State, para uma universidade americana, os 2 primeiros anos acontecem dentro da PUC do Paraná, com professores da Kent State, o ensino inglês, já seguindo o modelo americano, que tem aquela formação básica nos 2 primeiros anos, que desenvolvem competências para todas as profissões, para só depois você escolher a carreira e o curso que você vai concluir. Esses professores, portanto, eles são professores da Kent, que darão aula na PUC. Isso, é isso? Isso mesmo. Então, todas as aulas são ministradas em inglês, porque eles não falam nem português. É como se a hora que você ingressasse na PUC, o aluno, ele é aluno da Kent e da PUC simultaneamente, desde o primeiro dia de aula. Então, é quase como que ele estivesse na Kent dentro da PUC, nesses 2 primeiros anos. Ele vai se ambientando, é uma maneira mais estruturada e mais fácil de estudar fora. Como você disse, estudar fora é o desejo de muitas pessoas. Mas é muito difícil você estudar fora diretamente, você sair do ensino médio, escolher... É um caminho tortuoso, não é fácil de você fazer e às vezes você fica sozinho. O que nós fizemos, nós criamos um caminho estruturado que facilita esse processo de acesso ao que tem de melhor no ensino no mundo inteiro. Então ele estuda 2 anos aqui e depois tem que ir para os Estados Unidos, né? Ele tem essa opção, mas a gente também criou uma opção de que se o aluno, depois desses 2 anos, que ele já recebe um College Degree, um Associate of Science Degree, que é um diploma de ensino superior da Kent, a gente também criou a opção dele fazer uma reopção de curso e terminar aqui mesmo dentro da PUC. Então o aluno não é obrigado a ir para fora, ele tem essa opção,
mas depois de 2 anos fala, não quero ir para fora, ele também tem a possibilidade de terminar o seu curso no bacharelado tradicional dentro da PUC. Se quiser ir, vai morar lá na universidade, vai terminar os seus estudos e vai poder escolher o curso que quiser daí, né? Isso, exatamente. Então, no modelo americano, você não escolhe o curso antes de ingressar na faculdade, como a gente faz aqui. Aqui a gente tem o vestibular e esse vestibular já é direcionado para um curso específico. Nos Estados Unidos não é assim. Você ingressa em uma universidade, não em um curso. E a partir do conhecimento que você vai adquirindo, da formação que você vai tendo, você pode fazer essa escolha. Então, no caso dele optar para ir pela Kent, ele tem mais de 300 opções diferentes de curso que ele vai ter lá. Professor Paulo Mussi, nos fale sobre a Kent University. Essa foi uma pergunta que chegou muito aqui. Essa universidade é boa mesmo? Porque a gente conhece aqui no Brasil de nome Harvard, Ohio, essas grandes universidades americanas, né? A Kent é uma boa universidade? Sim. Eu posso começar da seguinte maneira. Se a gente olha assim, o ranking das melhores universidades do mundo, das 200 primeiras, certamente umas 150 são americanas. Significa dizer que o ensino superior americano é, sem sombra de dúvida, o melhor ensino do mundo. E a Kent está entre 150 dos Estados Unidos, ou seja, está entre as 150 do mundo. É uma belíssima universidade, uma universidade de primeira linha, com quase 40 mil estudantes, em todas as áreas de conhecimento. É aonde, por exemplo, foi inventado a tela de cristal líquido, que a gente utiliza em todos os nossos celulares, computadores, etc. Foi desenvolvido dentro da Kent State University. É uma universidade de pesquisa, então é uma que tem as maiores reputações dentro dos Estados Unidos. Seja na área científica, na área artística, é uma universidade muito reconhecida em produção de música, teatro, muitos performances, muitos egressos delas têm posições de destaque dentro dos Estados Unidos. Legal. Então vamos passar o serviço. Quem quiser estudar nesse formato, faz que caminho, professor? Tem que procurar PUC, né? Isso. Então, são alguns caminhos que podem ser colocados, né? Primeiro, você pode entrar no nosso site, www.pucpr.br/American Academy, mas tem na página inicial também, tem um link ali para conhecer. Pode também nos conectar pelo telefone fixo 3271-2494 ou pelo celular e WhatsApp, né? 99132-3265. E no dia 5 de dezembro agora, nós vamos fazer um bate-papo às 6 horas da tarde com todas as pessoas interessadas em conhecer mais sobre esse programa. Opa, vale a pena então, gente. Vai lá nesse bate-papo. Se você tem interesse, vai no bate-papo, que daí pessoalmente lá com todo mundo você tira suas dúvidas. Fica melhor. Né? E esse bate-papo pode ser feito inscrição no Facebook da PUC, no Eventos, faz a inscrição ali no dia 5 de dezembro. Legal. Se não souber inglês, não adianta, né, professor? Como eu disse, né, as aulas são todas em inglês, então há uma obrigatoriedade de ter um nível intermediário. Não significa que você tem que ter super proficiência para poder entrar, mas você tem que ter um nível de proficiência que permita que você tenha bom desempenho na sala de aula, né? E eu vou acrescentar, durante a manhã inteira, né, Damir, você fala bastante sobre a característica peculiar do Brasil, né, nossa peculiaridade, e não tem maneira melhor de entender aquilo que nós somos do que sair fora. Eu acho que ir para um outro país, entender sobre os Estados Unidos, por exemplo, é uma maneira da gente entender ainda mais o Brasil. E o Brasil precisa ser mais bem entendido, porque a gente precisa mudar. Daí quando a gente volta, a gente começa a passar nervoso já no aeroporto. Eu acho que é por isso que o Requião viajou hoje. Ele foi entender o Brasil, entendeu? Isso, na Coreia do Norte. Vocês não entenderam qual que foi a pira dele. Ele vai entender direitinho. Professor Paulo Mussi, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Vamos nessa, gente? Vamos nessa, Vambora. gente. Segunda-feira Então tá bom. estaremos de volta com todo o nosso carinho e energia. Vem o fim de semana aí, né? Final de semana chegou. Amanhã tem corrida do Bop. Amanhã eu vou lá na corrida do Bop. Vamos, Delian? Vamos. Vamos? Uhum. Não vai, né? Então tá bom. Então vambora. Tchau, até segunda.